E se eu te dissesse que 4 siglas decidem se seu projeto será um marco da engenharia ou uma cena de crime? Elas parecem inofensivas. NBR, NR, ABNT, ISO. Mas ignorar a diferença entre elas não é apenas um erro técnico. Pode ser o fim da sua carreira. Calma, não é que você vai receber um processo ou até mesmo ser preso por conta disso. Não, pelo menos, depois que assistir esse vídeo. Nesse vídeo vamos desvendar toda essa sopa de letrinhas. O que é ABNT, o que é NR, o que é NBR. E responder a principal pergunta. Eu sou obrigado a seguir as NBRs? Ignorar a diferença entre essas normas é como brincar de roleta russa com seu futuro profissional e com a segurança de muita gente. Você topa correr esse risco? Então se liga, porque o que você vai ouvir agora pode salvar seu projeto e talvez até a sua pele. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Modelar. Eu sou o Lucas, engenheiro e arquiteto, e vou te ajudar aqui a desvendar essa sopa de letrinhas que é NR, NBR e ABNT. E olha, confundi-las tem consequências graves, desde perda de dinheiro, erro de técnicas consultivas e até mesmo perda de vida. E pode trazer processos gravíssimos. Então vamos começar a simplificar todas essas letras. Primeiro, a gente vai falar do general, quem que faz as regras desse jogo. E aí a gente está falando da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela não é o governo, nem nada disso. Ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. Isso quer dizer o quê? Que a ABNT ela só publica as NBRs. Então, imagina a ABNT como a guardião do Manual de Instruções do Brasil. Ela junta engenheiros, arquitetos e especialistas do país inteiro para chegar num consenso. Qual o melhor jeito de se construir, fabricar, instalar e depois publica tudo isso em forma de NBR. Então não tem como a gente falar de ABNT sem falar da introdução da NBR. NBR é norma brasileira que também é como uma norma técnica. Ela estabelece um padrão. Para que foi criado NBRs? Para a gente ter a mesma linguagem. Para um parafuso que você está projetando aqui em Minas Gerais, ele sirva lá no Acre, por exemplo. Então é para a gente ter padrões. Para isso que servem as NBRs. Muita gente não sabe, mas qualquer profissional pode participar da elaboração de uma NBR. Elas são sociedades em debate, abertas, discutidas ponto a ponto. E, no final, só viram NBR se todo mundo concordar que aquilo representa o melhor caminho técnico. E aí a pergunta que não quer calar. A NBR, ela é uma lei? Eu sou obrigado a seguir a NBR? E a resposta é, geralmente não. A NBR, ela é uma norma técnica, que é como se fosse um selo de boas práticas, que na verdade um selo que a sua empresa, que o seu projeto, ela está seguindo um padrão rigoroso de qualidade. Seguir elas é importante. Agora, já que ela não é uma lei, você pode me chegar e me falar, eu não vou seguir nenhuma NBR mais, mas isso pode ser um grande erro. Por quê? As NBRs não é lei, porém, se você tiver em algum contrato de serviço que você vai seguir a NBR, ela passa a ser uma lei. E quando que essa recomendação vira obrigação na prática? Bom, em situações bem comuns do dia a dia. Por exemplo, quando a NBR é citada no contrato de um serviço, ou quando o Código de Defesa do Consumidor entra na jogada, porque ele exige que os produtos sigam as normas técnicas. E claro, em qualquer licitação pública, seguir as NBRs é pré-requisito. É aí que a boa prática vira lei. Então, acaba que a NBR não é lei, porém, por força de lei, ela se torna obrigatória. É como o cinto de segurança no carro. Ninguém te obriga a usar dentro da sua garagem, mas se você for pego na rua sem cinto, aí sim pode dar ruim. Em muitos contratos, especialmente com o poder público, seguir NBR é condição obrigatória. Se você descumprir, pode ser punido, processado e até perder o cliente mesmo sem ter cometido um crime. Pensa naquela vistoria com perito de olho em tudo. Está de acordo com a NBR? Se não tiver, complica sua vida na justiça. Mesmo a NBR sendo só recomendação, vira prova contra você. Aí entra a armadilha. Muita gente pensa que NBR e NR são tudo a mesma coisa. Não são. Confundir essas siglas pode custar caro. E agora a gente falou de NBR. E qual que é a diferença de NBR para NR? As NR são normas regulamentadoras. Isso quer dizer o quê? São normas que são leis
para empresas CLTs. Ela protege o ser humano daquele serviço. Então, se você tem um serviço que vai trabalhar na altura ou que precisa de EPIs, são as NRs que vai trazer essas diretrizes. E elas são leis. Se tem ser humano trabalhando, tem NR. Do grande canteiro até o meio do bairro. Descumprir NR é multa, embargo de obra e pode até virar processo criminal. Imagine um acidente na sua obra. O fiscal chega, pergunta do cinto de segurança, observa as condições mínimas. Se a NR não foi respeitada, não tem conversa. Sanção pesada para o responsável. Então, vamos colocar lado a lado para não esquecer nunca mais. De um lado, a NBR, feita pela ABNT, uma entidade privada focada em padronizar produtos e processos, e que a obrigatoriedade dela depende do contexto. Do outro lado, a NR, feita pelo governo, focada em segurança do trabalho e que é sempre obrigatória por lei. Entender essa tabela é a chave para evitar muito problema. Mas olha, eu falei que ela é uma lei para as empresas CLT. Então, para a empresa pública, ela não serve? Também tem os seus poréns. Se um prefeito, por exemplo, fizer um decreto falando que é para seguir tal NR, por exemplo, para fazer aquele serviço, aquela NR vai servir como lei para serviços públicos também. Então, isso é importante você saber para você não cair nas armadilhas aí de achar que não precisa prestar um serviço com as NRs. E vou abrir um parênteses aqui. As NRs também são aplicadas a prestadores de serviço. Pessoas que trabalham como MEI, como Simples Nacional, também têm que seguir as NRs também. Então ela é lei para todo trabalhador. O objetivo das NRs é proteger a integridade física do trabalhador. Bom, agora você sabe o que é ABNT, o que é NBR e o que é NR. Quais são leis e quais não são leis, porém que deve ser seguida. Bom, e agora se a gente precisar também de uma NBR, mas que seja padrão internacional. Bom, aí a gente tem o ISO, que é como se fosse a ABNT, só que essa organização ela é internacional. A ISO é a ABNT do mundo, organiza e publica normas técnicas globais. Muitas NBRs são traduções ou adaptações de normas ISO. Ter o selo ISO mostra padrão internacional, agrega valor e aumenta sua competitividade no mercado. No fim do dia, saber navegar entre ABNT, NBR, NR e ISO é o que divide o amador do profissional de elite. Siga as normas. Justifique sempre que inovar. Comunique qualidade. Não é só sobre construir obras, é sobre construir carreira. Bom, a ISO, como a NBR, ela não é obrigatória por lei. E até, inclusive, algumas NBRs seguem algumas ISOs de base. Uma regra que já foi criada internacionalmente e ela vai sendo adaptada para o Brasil. Bom, eu fiz esse vídeo para você ver que seguir as NBRs não é lei, não é obrigatório. Porém, mostra para o mercado, você como profissional, se você está seguindo as NBRs, mostra que você é uma pessoa preocupada com a qualidade técnica do seu projeto. Quando você entrega um projeto e fala que está seguindo as NBRs, você está querendo dizer o quê? Que seu projeto teve uma curadoria melhor na hora de ser feito o projeto. E caso você não for seguir a norma, justifique por que você não está seguindo a norma, mas com pautas técnicas para mostrar que você realmente tirou esse valor ou o seu projeto foi feito daquela forma com respaldo técnico. Bom, e você acredita que tem alguns materiais, além de seguir as normas técnicas, ainda continua sendo um dos piores materiais da construção civil? E 90% das construções no Brasil são feitas com ela? Bom, ficou curioso para saber que material é esse? Bom, eu fiz um vídeo falando desse material, eu quero que você clique nesse vídeo e vá para ele para você saber qual é o material que segue as normas direitinho e mesmo assim é o pior material para construção civil. E te vejo lá. E tchau!